Eu ia te perguntar isso. A menopausa é um processo longo ou ele é abrupto? Porque na minha cabeça de homem, tá? Vocês me desculpem por só ignorante aqui. Quando você para de menstruar, você entra na menopausa. Não é assim, né? É um processo mais longo? É um processo pode levar anos. Tem mulheres que Anos? ficam ali 10 anos nesse processo. Anos? Anos. Jura? Porque você tem que parar de vez, né? E muitas vezes tem mulheres que vão dando falhas, e aí elas acham que elas entraram, então elas ficam 7, 8 meses, daqui a pouco elas menstruam. Mas é o corpo já dando indícios. Eu não tinha a menor ideia. Então, normalmente, mulher ocidental inicia esse processo de climatério, que a gente chama que é esse pré, né? Perimenopausa, pré-menopausa e pós-menopausa. Aos 44 anos, muitas mulheres, dependendo do ritmo de vida e fatores, né, externos, pode ser por uma cirurgia que ela faça, uma agora vai... Depois a gente google. Retirada do útero, ovário, e ela tem ali por uma menopausa cirúrgica, ou um tratamento por quimioterapia também, por indução. Ela passa em determinada fase pela menopausa, mas normalmente aos 44 anos você começa a ter os primeiros sintomas, que é uma irritabilidade, um sono que não te descansa, uma irritabilidade, alteração do humor, irregularidade menstrual, ressecamento da pele, às vezes um ressecamento vaginal. E isso pode ser vários retratos, né, de sintomas que vão surgindo aos poucos ou em cada momento um sintoma. Na medicina tem mais de 34 sintomas correlacionados a esse período do climatério. E como a Carla colocou, né, você pode ficar 4 meses sem menstruar, depois você menstrua, não é menopausa ainda. Menopausa é quando de fato você fica 12 meses consecutivos sem menstruação. E aí você passou pela menopausa. O dia seguinte desse 1 ano sem menstruar é o dia fatídico da menopausa. Depois disso, pós-menopausa. Então, e não é que você para de sentir os sintomas. Você pode continuar, e tem mulheres que o sintoma vasomotor, que é aquele calorão, suor, ele acontece com mais frequência nesse pós-menopausa. Então, isso é um processo de anos, Fagundo. A gente diz que a gente trabalha a partir da menopausa, porque você está ali dos 40 aos 60 anos, e normalmente esse dia fatídico, ele acontece aos 51. Então você tem aí 2 décadas de jornada com essa mulher. Você sabe, eu queria dar um depoimento para vocês. Obviamente que não dá para fazer uma comparação, mas vamos falar de corpos que estão perdendo hormônio, né? No caso do homem, uma andropausa. Perfeito. Às vezes começa... Se pouco se sabe sobre a menopausa, eu não vou nem falar sobre a andropausa. Perfeito. Tem homem que nem sabe que isso existe. Nem sabe que isso existe. E é engraçado, porque a gente está falando muito ultimamente sobre saúde mental. Né? Então, mais preocupado com o teu estado de saúde mental, se você está mais melancólico, se seu sono está irregular, se você acorda no meio da madrugada, se você está mais irritadiço. E eu faço terapia, conversando com o meu terapeuta, eu estava dizendo, eu estou tendo uns episódios meio de melancolia, não sei se necessariamente é uma depressão, porque eu continuo produtivo, mas uma melancolia mais notável. Eu nunca fui muito melancólico, eu sempre tive um estado de humor mais... estável, sempre fui muito estável, sem picos de alegria, tampouco com depressão de tristeza, sempre fui um pouco mais estável no meu humor. E aí eu tava sentindo uma certa recorrência nesse assunto, sabe, de me sentir melancólico e fadigado, cansado e tudo mais, e ele falou, olha, acho melhor você procurar um psiquiatra. Beleza, procurei um psiquiatra. Imediatamente já estava com sintomas de ansiedade. Ele falou, ansiedade acompanhada de depressão, na maior parte dos casos, eu acho que você tem que entrar ansiolítico e antidepressivo. Eu falei, tá bom, né, se é o necessário eu vou, para ter um bem-estar e depois corrigir, né, tomar as atitudes que são de fundo e não os paliativos, vamos fazer isso. Voltei pro meu analista, o meu analista falou assim, Facundo, antes de você começar a tomar medicação, você fez teus exames de sangue? Pra verificar testosterona e tudo mais. Perfeito. E eu falei, não fiz. Quanto tempo você não faz pra checar? Bom, eu faço exame de sangue constantemente, mas não pra fazer checagem de testosterona, né? Eu já tô me aproximando dos 50, daqui a pouco tempo eu tô lá. Eu fui fazer os exames de sangue. Menina, meus níveis de testosterona estavam lá embaixo. Aí ele falou, bom, antes de você começar a se
medicar com antidepressivo ansiolítico, faz reposição hormonal. Porque provavelmente isso vai melhorar a sua qualidade de vida. Eu procurei um especialista, e aí ele me falou, provavelmente você tá entrando na andropausa. Que demais. E eu falei, caraca, eu nem sabia. Aí eu fui googar para saber quais eram os sintomas de uma andropausa, e me dei conta que os sintomas de uma andropausa são assemelhados, eu não sei, aí obviamente, né, a gente está falando de corpos, no sentido de que os sintomas de uma andropausa, de uma menopausa não podem ser tão distantes assim.